Boas tardes, boas noites. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E na semana passada nós começamos a falar sobre o islamismo, né? Para que a gente possa manter a linha de raciocínio, eu vou repetir até a leitura um pouquinho mais rápido para que a gente não tenha que retornar ao texto original pelo vídeo, né? E aí nós vamos continuando. Então isso já foi lido, mas vamos lá. O islamismo. Antes da fundação do papado em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da igreja. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações futuras. Até aí a gente já conversou, esses espíritos começaram a reencarnar tentando restaurar essa pureza da Igreja de Roma, né? Mas as circunstâncias eram muito fortes e os interesses principalmente. Então isso só serviu para registrar aquilo que tinha acontecido através das escrituras, através dos evangelhos, né? Para que isso chegasse até nós. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chama Maomé, ao nascer em Meca no ano de 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Então está clara a missão de Maomé, era um missionário, né? Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com a Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas de suas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. Vejam, temos aqui um missionário, né? Nem por isso, com uma missão de restaurar o evangelho na Ásia, né? Através das tribos árabes, nem por isso ele deixa de receber o assédio das forças do mal, e inclusive se deixando levar por esse assédio. Aonde, né? Como é que ele aceita? Passa a ter algum culto? Não. Esse assédio da espiritualidade inferior se faz através dos próprios interesses, que é o tripé sempre repetido: orgulho, vaidade e egoísmo. Essa é a ligação com as trevas. Se nós temos a nossa consciência ligada com Deus
nós temos a nossa ligação com Deus através da consciência, nós estabelecemos a ligação com as trevas pelo orgulho, vaidade e egoísmo. Então não é uma luta de bem e mal, como até ele mesmo fomenta. É muito pelo contrário, né? São as atitudes, os interesses dele que comprometem a missão. Né? Por quê? Porque se eu coloco a minha vontade na frente, não fazendo a vontade dos céus, eu vou comprometer o que Deus espera de mim e acabo fazendo aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero nem sempre, aliás, a grande maioria das vezes, é discordante daquilo que Deus espera de mim por uma questão de razão maior. Né? O que Deus quer através de mim é justamente o que me é melhor evolutivamente como espírito e para todos aqueles que me envolvem. Já quando eu penso nos interesses próprios, esses são imediatos, né? Esses são do presente. É aquilo que eu ganho na hora, com o meu orgulho, a vaidade. Enquanto que o que Deus espera que eu faça é para o melhor, para o meu amanhã, para o meu futuro e daqueles que comigo convivem. Né? Veja que a história se repete, os graus são diferentes, né? Assim como tem o Maomé, né? Teve gênio, lembrando assim rapidinho, né? Napoleão também era um gênio e acabou cedendo para algumas coisas, então não adianta ser gênio, ser missionário, né? Não é uma questão, se é missionários, né? É justamente para usar da capacidade própria em favor da evangelização. Vamos continuar aqui. Aqui já é o exclusivo desse nosso encontro, né? As guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Então veja, dentro do Alcorão existe o conceito de infiel que originalmente se dizia àqueles que não se converteram ao islamismo dentro do mundo árabe, naquelas tribos, né? Mas que por analogia foi estendida ao catolicismo, porque eles são infiéis, já que eles não se submeteram ao Alcorão, né? Continuando. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada, e todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos com as semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional no fim do século VII. Nós estamos falando aí no ano 600 aproximadamente, 600, 700. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação, e somente não seguiram caminho até além dos Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para a vitória de 732. Então é interessante, aqui só um pouquinho de história, também pego aqui, a gente recordando o que a gente aprendeu na escola, no Wikipédia aqui, que eu vou ler, só para a gente ilustrar. Então, os árabes, também chamados mouros, sarracenos, islâmicos, eles no norte da África, que é a África setentrional, no norte da África eles ocuparam toda aquela região. E a menor distância entre a África e a Europa é o chamado Estreito de Gibraltar, tanto que de um dá para ver a margem do outro, quer dizer, da Europa se vê a África, através desse estreito, por isso que chama estreito, é curtinho, e atravessando esse estreito, que é uma região
É uma região de fácil acesso com barcos pequenos, né? Os mouros, eles entraram na Europa pelo Estreito de Gibraltar, que é na Espanha, né? Na Espanha, na época, era ocupada pelos visigodos, que eram alguns bárbaros, né, que ocuparam aquela região que antes eram dos romanos, né? E eles também não tinham força suficiente para conter o avanço árabe. E a Espanha foi um dos maiores redutos por séculos, né, do islamismo dentro da Europa, né? Ele só terminou quando a rainha Isabel expulsou os árabes da Espanha, né? Mas isso foi 1490 em diante, e aí que, em nome do catolicismo, ela expulsou. Muito bem, mas os árabes ocuparam toda a região da, da Espanha e estavam caminhando para a região do que seria hoje a França, né? A França, os francos, né? Tinha já a cidade de Paris e tudo mais, e os árabes iam até lá para ocupar o símbolo da latinidade, já que a Itália tinha deixado de exercer esse papel, né? Então era um último reduto do mundo latino, né? Então Carlos Martel, né? Carlos Martel era um prefeito de Paris e ele conteve a expansão dos árabes, né? Na famosa batalha de, eu não sei a pronúncia, né? Poitiers ou Batalha de Tours. Isso em 732. Então, a partir daí, ele impediu que os árabes avançassem e, desde essa data, os árabes não tentaram mais se expandir na Europa, né? Carlos Martel foi muito mais do que isso, ele foi muito importante para a dinastia lá de Clovis, da França, né? Ele não era rei, não era nada, ele era prefeito, um mordomo, a denominação da época era um mordomo da cidade, né? E com isso ele acabou fortalecendo, né, as posições da França e principalmente impediu o avanço dos árabes. Senão hoje provavelmente nós estaríamos falando árabe, né? Vou continuar agora aqui pelo Emmanuel, tá? Muito bem. Então, só o último parágrafo. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação. E somente não seguiram caminho além dos Pirineus, porque o plano espiritual, aí é legal, né? Assinalaram um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Veja, Carlos Martel não era espírita, não é, né, mas só para a gente entender que as movimentações até políticas, né, elas têm origem no mundo espiritual, né? Por quê? Porque tem um plano maior, Jesus tem um plano maior para a Terra, né? Então é interessante a gente ter essa consciência, aliás, é para isso que serve o livro, né? Para que a gente perceba que os acontecimentos, as movimentações aqui na crosta, elas não são de simples e exclusiva decisão de quem o faz. Não, tem uma causa primária, né? Que é o plano espiritual. Aí o autor dessas ações, ele opta, né, se ele quer ouvir o mundo espiritual superior ou o mundo espiritual inferior. E assim ele faz o seu aprendizado, o seu legado, ele faz a sua até obrigação, né? Olha que interessante, do neto de Carlos Martel, né? O neto de Carlos Martel, Carlos Magno, né? Eu vou me ater aqui basicamente ao que Emmanuel está falando, puxando alguma coisinha só para ilustrar da história, tá? Carlos Magno. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos.
ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Perceberam aí? Quer dizer, era um imperador romano, né, que já tinha condições, assim, um dos grandes, ele tinha os seus grandes méritos e por isso foi escolhido para a espiritualidade para essa também missão, né? Essa entidade, que ele não até se reporta quem era o imperador, né? Essa entidade renasceu então sob o nome de Carlos Magno, desculpa, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evoluído. Evoluído aqui, evoluído, né? Num reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade, né? Para quem falava latim, né? Que eram os herdeiros do povo romano. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e de coração. Mas, antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite do Natal do ano 800, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designava-o em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Olha como é interessante, né? Então ele ali, líder dos francos, né? Neto lá de Carlos Martel, que interrompeu a expansão do islamismo. Ele, como imperador romano, reencarna e recebe uma glória, né? Um reconhecimento como dos tempos de Roma, né? Sobre aquilo que ele já tinha feito, né? Ele é chamado, inclusive, a partir dessa coroação, né, que foi famosa na história, né, como o pai da Europa. Né? Ele é o pai da Europa por quê? Porque ele começa essa inicial, né, reconstituição dos valores romanos, da latinidade, né, e mantém acesa a brasa para o mundo que conhecemos hoje como Europa Ocidental. Né? Eu vou ler um trechinho aqui do Wikipédia, tá? Coisa que dá para... É senso comum isso já, né? Carlos Magno era o filho mais velho de Pipino Breve e nascido antes do casamento canônico. Ele se tornou rei dos francos em 768 após a morte de seu pai, que era filho do Carlos Martel, né? Depois ele se tornou co-governante ao lado do seu irmão Carlomano I até a morte deste. Como único governante, ele continuou a política de seu pai em relação ao papado e se tornou seu protetor, removendo os lombardos do poder no norte da Itália e liderando uma incursão na Espanha muçulmana. Ele fez campanha contra os saxões a leste, cristianizando-os até sob a ameaça de pena de morte. Ele atingiu o auge de seu poder em 800, quando foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III,
no dia de Natal. Passou a ser chamado o pai da Europa, pois uniu a maior parte da Europa Ocidental, pela primeira vez desde o Império Romano, e uniu partes da Europa que nunca estiveram sob o domínio franco ou romano. Seu governo estimulou o renascimento carolíngio, um período de atividade cultural e intelectual enérgica dentro da Igreja Ocidental. Então, esse é apenas um comentário para mostrar que o que Emmanuel coloca é em plena consonância do que existe na nossa história acadêmica aí, né, do que é trazido para nós. Continuando. Só ver o horário aqui para que a gente não extrapole, né? Acho que já deu, dá para a gente terminar pelo menos esse parágrafo. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele, Paris, né? Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre a Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os favores divinos. Decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas qual uma bênção, mas o império por ele organizado teria curta duração, escassa duração. Então vejam, não é porque o indivíduo é um líder, uma posição política de destaque, que ele não tenha intimamente as suas convicções, a sua espiritualidade e as suas intenções, né? Ele conversa com Jesus. Quem é a testemunha aqui é Emmanuel, né? Dá para imaginar alguém numa condição de poder desse tamanho, né? Senhor das coisas, manter essa ligação com Jesus? É isso que pretendemos, né? É um exemplo a ser seguido. Todos nós queremos, né, andar para frente, sem dúvida, né? Mas ninguém vai andar para frente se não contar com a ajuda das mãos de Deus. Boa semana, até o próximo encontro. Nossos cumprimentos a todos. Para hoje, eu trouxe para nós uma mensagem psicografada do livro Depois da Vida, escrita por vários espíritos através de Divaldo Franco. Inicialmente, nós vemos uma explicação, uma mensagem de Joana de Ângeles, falando-nos o seguinte: é o mundo físico um reflexo incompleto do mundo espiritual, em razão de ser aquele o causal e este o seu efeito mais imediato. Assim sendo, a vida não se restringe à realidade material, sendo esta consequência das conquistas logradas pelo espírito durante as experiências evolutivas no cadinho das reencarnações. Terminada a etapa carnal, o espírito retorna ao reduto das atividades perenes, donde partiu, na condição de nauta em viagem programada. Conforme a conduta mantida durante a excursão educativa, assim volverá, padecendo as penosas injunções ou com a felicidade das conquistas realizadas. A morte não opera qualquer milagre em aprendiz algum. Morrer é somente desvestir a roupagem biológica, permanecendo o indivíduo intrinsecamente o mesmo. Como, porém, a misericórdia do Senhor, luz em socorro de todos, jamais faltam a inspiração e o amparo, a benevolência e a caridade em favor dos que fracassaram, tanto quanto as alegrias e as bênçãos daqueles que lutaram e venceram. Para a elaboração da presente obra,
convidamos 31 amigos que atravessaram a fronteira do corpo e despertaram depois da vida física, para que trouxessem as suas experiências aos companheiros da retaguarda carnal, ratificando as admiráveis narrações que se encontram no livro Céu e Inferno, coligidas por Allan Kardec e que, pelo venerando codificador do Espiritismo, foram sabiamente comentadas. E conclui Joana de Ângeles: aqui desfilam apenas 31 experiências evolutivas que podem ser úteis à meditação das pessoas honestamente interessadas com as ocorrências depois da desencarnação e que ainda estão desinformadas. Agradecendo a Jesus, o triunfador da morte, suplicamos-lhe que a todos nos abençoe, auxiliando-nos no desempenho das tarefas que nos cumpre atender ao benefício da nossa própria iluminação. Vamos então à primeira mensagem, agrupada como espíritos felizes. Vamos a ela: reencarnação e resgate. Jesus afirmou que nenhuma das suas ovelhas entraria no reino dos céus sem que antes pagasse a dívida inteira, ceitil por ceitil. O processo da evolução é uma experiência que se realiza por etapas, em que o ser progride pela dor, quando o amor permanece desdenhado. Hoje sou feliz, porém antes conheci a dor e a amargura. Nasci há menos de 50 anos numa família abastada, em cidade próxima. Meus pais, fazendeiros prósperos, esperavam por um filho que levasse a prosperidade adiante. A minha chegada causou-lhes um grande transtorno, desde que eu não correspondia aos anseios acalentados. Experimentei desde a primeira hora o desdém e a mágoa dos pais frustrados que não queriam uma filha. E assim seguir à medida que o tempo se passou. A fissura inicial fez-se um abismo entre nós, porquanto, como consequência das leis divinas, a idiotia e a epilepsia me assinalaram a debilidade orgânica e mental. 4 anos depois de meu nascimento, um irmão veio coroar a felicidade do nosso lar, fazendo, não obstante, que minha dor fosse tornada insuportável. Na minha limitação, entretanto, eu não podia avaliar o que em verdade se passava, quando as convulsões epiléticas assaltaram-me a partir dos 7 anos. Um verdadeiro calvário se apossou da minha vida, fragmentada pelas limitações mentais e por sofrimentos outros que me eram impostos. Pessoas inescrupulosas, chantageando a presunção da minha família, afirmavam ser eu possessa de demônios, o que levava meus pais a aplicarem-me surras constantes e homéricas, em vãs tentativas de expulsar de mim o espírito mau, execrando-me com epítetos malsãs e expressões que me humilhavam na presença dos empregados e dos demais familiares. Não fruí a bênção do carinho materno, que, ao contrário, não escondia sua ojeriza pela minha presença. Era obrigada a fazer as refeições à parte da família, porque o meu descontrole motor sempre gerava cenas embaraçosas à mesa.
Aos 15 anos, apresentando uma forma harmônica, na estupidez de uma mente limitada e enferma, fui vítima de pessoas mais infelizes, que me estupraram em plena mata, sem que eu tivesse consciência da hediondez do crime, e porque chegasse a casa com sinais visíveis do ato cruel, minha mãe, acreditando-me vulgar, exigiu de meu pai que tomasse providências, que se complicariam mais tarde, após uma sucessão de agressões físicas que me deixaram prostrada no leito vários dias. Não terminou aí o meu calvário, porque pouco mais de 2 meses anunciou-se-me uma gestação indesejada. Meus genitores, tomados de fúria, levaram-me para a mata e espancaram-me impiedosamente, a fim de que eu acusasse um homem que havia desencaminhado, para que eles encenassem um matrimônio impossível ou mandassem lavrar-lhe a honra manchada com a vingança. Na minha alucinação e desequilíbrio, no entanto, eu não podia identificar o meu algoz. Ataram-me, então, a um tronco de árvore, e meu pai, tomado por um furor indômito, chibateou-me até que a morte me adveio. Experimentei terrível dor. Num certo momento, uivando como um animal e tentando libertar-me das amarras, vi-me subitamente projetada em outro cenário, na forma de uma fidalga, aparentando 40 anos, diante de uma escrava, com evidentes sinais de parto, numa senzala miserável e infecta. Ali presente, eu exigia do feitor que lhe amarrasse as pernas, enquanto lhe retinha os braços no tronco da punição. Aquele filho não podia nascer, porque era do meu marido, com a jovem negra que o roubara de mim. Acompanhei o trucidar daquele corpo moço, nas violentas contrações do organismo com zombaria. Gargalhava, enquanto seus gritos dilacerantes de dor ecoavam por toda parte. Via morrer, sem que o filho fosse projetado para fora. Nesse momento, voltei à cena em que me via com a cabeça tombada. Senti-me livre e leve, enquanto minha mãe, a gargalhar, aplaudia o meu genitor, agradecendo-lhe por haver-lhe recuperado a honra ultrajada. Identifiquei, então, que aquela mulher que me concedera a maternidade havia sido a escrava que eu mandara matar, e o homem que me houvera trazido à vida era o meu marido de outrora, a quem eu negara o direito da paternidade. Nesse momento, uma doce paz tomou conta de mim. Abandonei o casulo carnal, reconhecida, e porque alguém me aparecesse oferecendo mãos generosas, passados alguns minutos, ali mesmo, me pus de joelhos e agradeci a Deus a oportunidade de resgatar o crime que houvera cometido antes, a fim de poder encontrar a paz perante a justiça divina, entregando os meus genitores à própria consciência sem qualquer rancor. Aqui venho hoje para dizer que todas as dores, mesmo aquelas que se apresentam com um caráter mais chocante e cruel, têm as suas raízes no amor desprezado que enlouqueceu no passado, quando engendramos crimes e que agora
a providência dele se permite liberar, a fim de granjearmos a plenitude da paz. Evitai comprometer-vos com qualquer tipo de violência, mantendo-vos confiantes nas leis de Deus que vigem em toda parte. Quem se entrega à divina condução, de forma nenhuma perece para renascer na grilheta da escravidão do erro. O amor consegue alforria e bênção que libera o espírito para o empreendimento da sua marcha feliz. E tendo em mente que nenhuma das ovelhas que Deus confiou a Jesus se perderá, ninguém entrará no céu sem que haja pago a sua dívida, ceitil por ceitil. Quem assina essa mensagem é Marina da Conceição. E para concluir, veremos uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 967, do qual se pergunta o seguinte: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta dada foi a seguinte: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles dependem o consegui-la e para conseguirem trabalham, porém com a alma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. E assim nós concluímos o nosso tema de hoje, desejando a todos muita paz e uma ótima semana.